Olá a todos, sou Marcel Riso, vou falar aqui um pouquinho sobre como está essa situação do futebol sul-americano, no futebol sul-americano, com relação ao retorno dos jogos da Libertadores, da Sul-Americana, das eliminatórias, por causa aí da pandemia do novo coronavírus. Com relação à Libertadores e a Sul-Americana, a Conmebol insiste que vai finalizar os dois torneios ainda em 2020, a ideia é terminar em 2020. Mas eles usam esse discurso um pouquinho mais para agradar patrocinador e para, enfim, dar uma satisfação para os patrocinadores, para os detentores de direito, que estão aí pressionando para saber realmente se o dinheiro investido, ou o dinheiro que vão investir ainda vai ser válido para essa temporada. Com relação à Libertadores e a Sul-Americana, não há data prevista por enquanto, né? A questão dos deslocamentos preocupa muito, não se sabe como vão ser os voos, a abertura das fronteiras, principalmente também. Como essas fronteiras vão estar abertas e o acesso de brasileiros na Argentina, de uruguaios no Chile, né? Sabemos que a situação do Brasil é preocupante, né? Temos muitos casos, muitas mortes da Covid-19, então os outros países realmente também estão preocupados aí com esse acesso de brasileiros e também para poder viajar para o Brasil caso tenham jogos. Tem dois cenários um pouco desenhados aí para a Libertadores, né? Que está se avaliando dentro da Conmebol e pode ser a solução. Uma é estender para 2021 jogos, né? Se os jogos puderem voltar lá para setembro, outubro, terminariam em janeiro, fevereiro. Isso está sendo conversado. E uma segunda opção seria mudar um pouquinho o formato e dar uma reduzida nos jogos, que é mais ou menos o que a UEFA vai fazer com os jogos da Liga dos Campeões. Foi divulgado que vai ser tudo no mesmo país, né? Tudo em Lisboa, e quartas e semis em jogo único, né? Não mais ida e volta. E pode se desenhar algo parecido para a Libertadores, com jogos em sedes fixas, em países talvez com o coronavírus um pouco mais controlado, como a Argentina e o Uruguai, diminuindo os jogos da primeira fase, os jogos da fase de grupos, e transformando oitavas, quartas e semis também em jogos únicos, e aí a final em jogo único. Isso também está sendo um pouquinho avaliado ali dentro da direção da Conmebol. Poderia ser uma possibilidade. A gente tem que lembrar que a Conmebol tem seguido os passos da UEFA em vários assuntos. A UEFA toma algumas decisões, a Conmebol vai no mesmo rumo. Então isso pode ser uma alternativa caso realmente eles não queiram estender para 2021. O certo é que dificilmente vai conseguir terminar a Libertadores com o regulamento atual em dezembro. É praticamente impossível isso. E também se espera na Conmebol que a FIFA adie o Mundial de Clubes, né, que está marcado para dezembro no Catar. Isso deve acontecer na próxima semana. A FIFA deve adiar esse Mundial. E aí vai dar essa margem aí de trabalho para a Conmebol entender como que ela pode modificar a Libertadores. E a Sul-Americana, o que acontecer com a Libertadores vai ser refletindo na Sul-Americana, né? Então a Sul-Americana, se a Libertadores estende, a Sul-Americana estende. Se a Libertadores mudar um pouquinho o formato para reduzir os jogos, a Sul-Americana deve acontecer a mesma coisa. Lembrando que a Sul-Americana, como é só mata-mata, talvez até seja um pouquinho mais fácil, apesar de ter mais equipes participantes, deve ser um pouquinho mais fácil. Com relação às eliminatórias, como a gente tem publicado no UOL, a FIFA está pensando aí em cancelar as datas FIFA, né, aquele período ali de jogos de amistosos e jogos de eliminatórias das seleções, né, que nos países da Europa param os campeonatos, aqui no caso do Brasil não. A FIFA está pensando em cancelar as 3 que faltariam esse ano, que é a final de agosto, setembro, outubro e novembro. Isso faria com que as eliminatórias sul-americanas, que deveriam ter começado em março, e já foram adiadas para não se sabe quando, né? Primeiramente setembro, agora provavelmente também não vai ocorrer. Essas eliminatórias não ocorreriam esse ano, né? Só ocorreriam no ano que vem, já que não teria essas datas FIFA. A FIFA também avalia que é muito complicado esse deslocamento esse ano, né, entre continentes, para jogadores que jogam na Europa vir para a América do Sul para jogar, ou mesmo para ter amistosos aí entre países de continentes diferentes, é bem complicado. Então a FIFA está estudando isso, não está certo, mas também pode ter uma decisão na semana que vem, né, com quase certeza que a de setembro vai ser cancelada, resta saber aí novembro e outubro. E com isso a seleção brasileira não jogaria em 2020, né? A seleção brasileira teria jogado em março, não jogou, teve a Copa América que foi adiada, tinha uma data FIFA em junho também cancelada, e se a FIFA decidir que não teremos as datas FIFA de setembro, outubro e novembro, a seleção brasileira não entraria em campo em 2020. Acho que é algo que não aconteceu aí desde a primeira partida da seleção, ou é muito raro realmente ter acontecido isso. É isso, vamos ficar monitorando aí para ver o que acontece, mas realmente os jogos dentro da América do Sul tá bem mais complicado para ter uma definição do que estaduais ou Campeonato Brasileiro. Qual?